Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu tenho de receber um batismo, e quão grande é a minha ansiedade, até que ele se conclua. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 12, de 49 a 53. Santo Ambrósio. Aos despenseiros, isto é, aos sacerdotes, parece que foram destinadas as palavras precedentes, para que saibam que hão de sofrer uma punição pesada no futuro, caso descurem o governo da criadagem do Senhor. Mas como é pequeno o avanço de quem é afastado do seu erro pelo medo do suplício, o Senhor os incendeia a buscar o amor da divindade, dizendo: eu vim trazer fogo à terra. Não dê certo o que consomem os bons, mas o que produz a boa vontade, que melhora as vasilhas de ouro da casa do Senhor e consome o feno e a palha. Tamanha é a consideração do Senhor por nós, que Ele dá testemunho do seu desejo de infundir em nós a devoção, consumar em nós a perfeição e acelerar por nós a sua paixão. Daí que siga: e quão grande é a minha ansiedade até que ele se conclua. Alguns manuscritos dizem: e quão grande é minha angústia, isto é, quão grande é minha tristeza, pois embora não tivesse em si mesmo nenhuma causa de mágoa, angustiava-se por nossas tribulações e mostrava tristeza pelo tempo da morte, tristeza que não lhe vinha do medo da própria morte, mas da demora até a nossa redenção. Se angustiava até o cumprimento da paixão, estava, todavia, tranquilo quanto ao próprio cumprimento. Feria-o a condição do afeto corporal, e não o medo da morte, pois, havendo recebido o corpo, devia sofrer tudo o que é próprio do corpo: a fome, a sede, a angústia e a tristeza. A divindade, porém, desconhece qualquer mudança em meio a esses afetos. Ao mesmo tempo, mostra que, no combate da paixão, a morte do corpo é a libertação de toda ansiedade e não o cúmulo da sua aflição. Embora a enumeração contenha 6 pessoas, a do pai e a do filho, da mãe e da filha, da sogra e da nora, são na verdade 5, porque a mãe e a sogra podem ser a mesma. A mãe do filho, afinal, é sogra da esposa dele. Em sentido místico, a casa, que é uma só, é um só homem. Onde lemos 2, a miúde quer dizer a alma e o corpo. Havendo acordo entre eles, tornam-se ambos um só, e um é o que serve, o outro o que domina. Ora, 3 são as afeições da alma: uma racional, outra concupiscível, a terceira irascível. São divididos, pois, 2 contra 3 e 3 contra 2. Pela vinda de Cristo, afinal, o homem que era irracional foi tornado racional. Éramos carnais, terrenos. Enviou Deus seu Espírito aos nossos corações e fomos tornados filhos espirituais. Gálatas 4. Podemos ainda dizer que nesta casa há outros 5: o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. Se, pois, por meio do que ouvimos ou lemos, com os sentidos da visão e da audição, expulsamos os deleites supérfluos do corpo, que são recebidos através do paladar, do tato e do olfato,
dividimos 2 contra 3, na medida em que o estado da mente não é tomado pelas seduções dos vícios. Ou, se admitirmos que os 5 sentidos são corporais, a separação é agora dos vícios e dos pecados. Ou ainda, podemos ver nisto a carne e a alma separadas do olfato, do tato e da luxúria, pois o sexo mais forte, que é o da razão, se inclina às afeições viris, e já a luxúria esforça-se por amolecer a razão. Desta origem, saiu e criou raiz a paixão de diversos desejos. Quando a alma, porém, volta em si, abjura seus herdeiros bastardos, e a carne, olhando para os desejos que ela mesma gerou em si, aflige-se de estar presa nesses como que espinheiros do mundo, mas como se fosse a nora do corpo e da alma. A sensualidade se casou com a paixão dos maus desejos. Portanto, enquanto permaneceu na mesma casa uma harmonia indivisa, mancomunados os vícios, não parecia haver divisão nenhuma. Mas quando Cristo mandou às terras o fogo para queimar os delitos do coração, ou a espada para penetrar o que estava oculto, então a carne e a alma, renovadas pelos mistérios da regeneração, desfazem a união com seu rebento, de modo que os pais são divididos contra os filhos, na medida em que a paixão intemperante abdica da intemperança e a alma recusa a comunhão com a culpa. Também os filhos são divididos contra os pais, quando os homens, renovados, recusam os antigos vícios e a sensualidade. Chegada à adolescência, foge à disciplina de sua casa demasiado severa. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. Portanto, o que dizer? Que continuemos no pecado para que seja abundante a graça? Nem pensar. Nós que morremos para o pecado, como iremos continuar vivendo nele? Não sabeis que todos nós que fomos batizados, consagrando-nos ao Messias Jesus, submergimos em sua morte? Pelo batismo, nos sepultamos com ele na morte, para vivermos uma vida nova, assim como Cristo ressuscitou da morte pela ação gloriosa do Pai. Pois, se fomos enxertados por uma morte como a sua, o mesmo acontecerá por sua ressurreição. Sabemos que nossa velha condição humana foi crucificada com ele, para que se anule a condição pecadora e não continuemos sendo escravos do pecado. Pois o que morreu já não é devedor do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado da morte, não torna a morrer. A morte não tem poder sobre ele. Morrendo, morreu para o pecado definitivamente. Vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o pecado não reine em vosso coração mortal, fazendo com que vos submetais a seus desejos. Não tenhais vossos membros a serviço do pecado, como instrumento de injustiça, mas ponde-vos a serviço de Deus, como ressuscitados da morte, e vossos membros a serviço de Deus, como instrumentos de justiça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não viveis sob a lei, mas sob a graça. E daí? Visto que não estamos sob a lei, mas sob a graça, vamos pecar? De modo algum. Não sabeis que, se vos entregais para obedecer como escravos, sois escravos daquele a quem obedeceis? Se é ao pecado destinados a morrer, se é a obediência para ser inocentes.
Éreis escravos do pecado, mas, graças a Deus, vos submetestes de coração ao modelo de ensinamento que vos propuseram, e, emancipados do pecado, sois servos da justiça. Eu vos falo em termos humanos por causa de vossa fraqueza. Visto que oferecestes vossos membros como escravos da impureza e da libertinagem para a iniquidade, da mesma forma oferecei agora vossos membros como escravos da justiça, para que sejam consagrados. Então éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que vantagem tivestes? Resultados que agora vos confundem, porque terminam na morte. Mas agora, emancipados do pecado e escravos de Deus, vosso fruto é uma consagração que desemboca em vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. O dom de Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso, é vida eterna. Palavra do Senhor. Salmo 1. Feliz o homem que não caminha aconselhado por perversos, e no caminho de pecadores não se detém, e na seção dos cínicos não assenta. Mas sua tarefa é a lei do Senhor, e medita dia e noite sua lei. Será como árvore plantada junto aos canais, que dá fruto em sua estação, e sua folhagem não murcha. Tudo quanto faz prospera. Não é assim com os perversos. Serão como palha que o vento arrebata. Por isso, os perversos, no julgamento, não ficarão de pé, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor se ocupa do caminho dos justos, mas o caminho dos perversos se extravia. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 1, por Luiz Alonso. Para uma transposição em chave cristã, pode-se partir da frase de Jesus: Eu sou o caminho. A meditação da lei sucede à meditação dos mistérios da vida de Cristo. O seu programa de vida está enunciado numa série de felicitações ou bem-aventuranças. Como complemento, pode-se recordar Mateus 7,13s. Largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à vida. Entre os autores antigos, vários se fixam na imagem da árvore, de que tiram aplicações diversas. A árvore é, antes de tudo, Jesus Cristo, Eusébio Hilário. Em segundo lugar, é o justo. É também a árvore da cruz, Gregório Magno em seus comentários morais a Jó. Jerônimo cita o exemplo de Caim, a propósito da palha arrebatada pelo vento.